com a nova regulamentação, como a pesquisa científica com a planta vai funcionar a partir de agora. Isso porque até essa regulamentação, estudar a planta no Brasil era comandar um campo minado jurídico com burocracia, insegurança, judicialização e limites mal explicados. Pesquisa científica aqui sempre foi feita apesar do Estado, não com o apoio dele. E aí entra o ponto que ninguém está explicando direito. E o THC? Afinal de contas, pesquisar pode ultrapassar 0,3% de THC? Esse limite vale para a ciência ou só para o mercado? Universidades, laboratórios e associações vão poder trabalhar com genéticas reais ou só com as suas versões capadas da planta? O Brasil vai produzir conhecimento ou continuar importando tudo pronto? Olha, porque se a regulamentação funcionar só para controlar, não muda muita coisa. Mas se ela abrir espaço para pesquisa séria, diversidade genética e desenvolvimento científico, aí sim a história muda de verdade. Eu sou Luiz, natural Mystic Ganja, já te peço para se inscrever no canal, deixa aquele like que legaliza, faz um comentário aí para ajudar no engajamento e compartilhe o nosso conteúdo, para fortalecer esse debate no Brasil. E fica comigo até o final, porque entender isso é entender o futuro da ciência, da medicina e da soberania canábica no Brasil. Bom, galera, antes da gente falar de THC, de produção e de pesquisa, é preciso antes entender como é que a gente chegou até aqui. No Brasil, por décadas, a planta foi criminalizada na prática e ignorada na ciência. Pacientes eram obrigados a importar tratamento, associações surgiram como resposta e cada autorização era uma batalha na justiça. Até que em novembro de 2024, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que a produção de cannabis para fins medicinais e farmacêuticos precisava ser regulamentada pelo poder público e não poderia continuar na insegurança jurídica que existia. Essa decisão empurrou a Anvisa para uma responsabilidade que vinha sendo postergada há anos: criar regras concretas para o cultivo, a produção e o uso medicinal da planta dentro de um marco legal. E agora, em janeiro de 2026, finalmente saíram as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa que regulam esses temas. A regulamentação é ampla na superfície, mas cheia de nuances quando você olha ponto a ponto. E principalmente quando coloca a lupa sobre a pesquisa científica e sobre o THC. Olha, uma das partes que mais circulou nas manchetes atualmente foi essa definição de um limite para a produção autorizada de cannabis, que vai até 0,3% de THC. Esse número tem origem nas normas internacionais de controle de substâncias e na forma como o Brasil organiza sua política sanitária. Ele aproxima a cannabis de uma categoria chamada cânhamo industrial, que é o nome dado a plantas com baixo teor de THC e sem efeito psicoativo. Mas aqui está a primeira confusão comum, porque esse limite ele é uma regra de produção regular, não um teto científico absoluto para tudo que envolve a planta. Ou seja, para a produção em escala, as indústrias, associações autorizadas, o limite de 0,3% é parte das exigências sanitárias. Para a pesquisa científica, esse limite não é um bloqueio automático. Ele pode ser superado, mas com autorizações específicas. Esse ponto é fundamental para a gente entender as diferenças entre regulamentar a produção e permitir pesquisa livre. Agora a gente chega no coração da questão. É possível fazer pesquisa científica com a planta que tenha mais de 0,3% de THC? Sim, isso é possível, mas é preciso entender como. Tudo vem de autorização da Anvisa. A pesquisa com maiores teores só é permitida se o projeto científico for aprovado e a instituição cumprir requisitos rígidos de segurança e controle. Isso significa instalações com vigilância e barreiras físicas, registro e rastreabilidade de cada lote, protocolos de segurança para pesquisadores e não haver comercialização dos materiais usados especificamente para estudo. As ligações com instituições reconhecidas, universidades, centros de pesquisa e laboratórios especializados
são tipicamente os únicos com estrutura e credibilidade para obter essas autorizações. A importação com autorização prévia, quando não há material nacional com alto THC, pesquisadores podem solicitar autorizações para importar substâncias com THC acima de 0,3%, desde que estritamente para fins de pesquisa. Ou seja, né, galera, a ciência ela não está proibida de ultrapassar esse limite, ela está condicionada a um processo regulatório muito mais pesado que garante, na teoria, controle sanitário, mas que também limita acesso e velocidade. E aqui está o paradoxo que poucos destacam. O THC é o composto mais estudado no mundo quando a gente está falando de aplicações médicas, neurológicas e farmacológicas. Só que no Brasil é também o que gera mais restrições para a pesquisa. E isso cria uma situação em que os pesquisadores estão frequentemente dependendo de dados e materiais importados, presos a processos de autorização longos e competindo por um número limitado de autorizações com poucos centros. Ou seja, é claro que tem vontade científica, é claro que tem demanda social e clínica, e é claro que tem potencial de inovação. Mas o ambiente regulatório ainda não facilita a produção de conhecimento nacional de forma robusta. Então vamos listar de forma clara o que é que mudou na prática. Segurança jurídica, porque as instituições que antes operavam no limbo agora têm uma base legal. Protocolos claros, exigências sanitárias e procedimentos agora estão detalhados. Possibilidade formal de pesquisa com THC alto, desde que autorizada, como a gente viu. E ambiente institucionalizado. As universidades podem submeter projetos e protocolos à Anvisa para avaliação. Mas também é verdade que o acesso ainda é restrito. Poucos laboratórios têm estrutura adequada. A pesquisa independente fica de fora, porque sem apoio institucional nem estrutura, pesquisadores isolados têm pouca chance de autorização. A burocracia continua alta. Tempo, custo e requisitos afastam muitos interessados. Então, qual o futuro da pesquisa com a planta no Brasil? Porque a regulamentação, embora criticada por ser conservadora, ela realmente abre caminhos importantes. Permite que dados científicos com validade nacional sejam produzidos, possibilita que a indústria farmacêutica e centros de inovação desenvolvam produtos adaptados ao Brasil, pode atrair investimento externo e colaboração internacional e abre a possibilidade de cultivar genéticas com propriedades reais, desde que autorizadas. Olha, mas tudo isso vai depender de uma coisa: da ciência brasileira entender que com a regulamentação também vem responsabilidade, só que também vem as oportunidades. Se os centros de pesquisa não se articularem, se não houver financiamento público e privado consistente, se não houver estrutura técnica e humana, o Brasil vai continuar sendo um consumidor de conhecimento estrangeiro, em vez de produtor dele. Antes da gente ir para a conclusão do vídeo de hoje, eu quero te fazer um convite muito especial. Antes da gente fechar esse tema, se você quiser conhecer mais sobre o autocultivo no Brasil, segue a gente lá na Natural TV e na Grower TV, pelo Ganza App, e por lá você vai ter acesso a uma rede, um ecossistema educativo para trocar informações com outros cultivadores, se organizar nesse movimento e sair do armário de forma mais rápida, organizada e certeira. Além do curso, por lá você também encontra a nossa escola de cultivo, onde todo sábado a gente tem encontro nas salas de aula, online, ao vivo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas em tempo real. Além das nossas oficinas de cultivo, onde a gente te ajuda a montar o teu espaço, bolar um plano de cultivo para você conseguir o seu ciclo perpétuo e chegar no teu medicamento dentro da tua casa. A gente acredita que é pela educação que a gente muda esses tabus e avança de fato nas pautas e demandas da nossa sativa sagrada. Cola lá na Natural TV, na Grower TV e no Ganza App para ter mais informações. E já vê se você deixou o like, que isso fortalece demais, faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e a gente amplie esse debate de forma madura e consciente. Então vamos fechar agora esse tema com clareza. A regulamentação trouxe organização,
o limite de 0,3% de THC é uma regra para produção, não um teto científico. Pesquisas com THC acima de 0,3% são possíveis com autorização e o desafio maior é transformar essas autorizações em ciência concreta e acessível. E se você chegou até aqui, quero te pedir mais uma vez, deixa aquele like que legaliza, se inscreve no canal, fortalece aqui o conteúdo, compartilhando com a tua galera. Vamos elevar o debate no Brasil. E eu quero saber aí nos comentários o que você achou, o que você está achando dessa regulamentação, no que diz respeito à ciência, à pesquisa, o que é que você acha? Vamos ter um avanço? Escreve aí pra gente nos comentários. A minha análise final é que sim, né? Em relação à pesquisa, a gente tem um gargalo bom, porque não precisa ter essa besteira do limite de THC, e pode ser que através da pesquisa se amplie o conhecimento justamente sobre essa molécula e a gente avance significativamente e de forma eficiente na mudança nas leis, pela ciência, não pela moral. A gente se vê no próximo vídeo. Boas ideias, bom cultivo!